E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, sem exagero, a chave para destravar resultados de verdade na academia. O nome disso é periodização. É a estratégia que separa quem só se cansa de quem realmente progride. Então, bora entender como isso funciona. Sabe aquela sensação de ir treinar, dar o sangue, mas parece que nada acontece? Os pesos não sobem, o corpo não muda, é o famoso platô. É uma coisa super comum, mas, nossa, como é frustrante, né? Mas e se eu te disser que isso não é o fim da linha? Na verdade, é um sinal. Pois é, um sinal de que está na hora de treinar de um jeito mais inteligente. E é aqui que a gente começa a falar sobre o fim do platô. A solução para essa estagnação não é simplesmente treinar mais e mais pesado sem rumo, é começar a treinar com um plano. E esse plano tem nome e sobrenome: periodização. Pensa assim, ó, uma coisa é ir malhar, outra completamente diferente é treinar com propósito. A periodização é exatamente isso. É a ciência de organizar o treino no longo prazo para a gente não só evitar ficar parado no mesmo lugar, mas garantir que o progresso seja constante. Beleza, mas para a gente construir esse plano, a gente precisa entender quais são as peças do quebra-cabeça, né? Quais são os blocos fundamentais que a gente vai usar para montar um treino periodizado. Olha, o treino de força pode parecer uma coisa super complexa. Tem um monte de variáveis que a gente pode mexer. Ordem dos exercícios, tempo de descanso, velocidade. Mas no fim do dia, para simplificar e focar no que realmente importa, a ciência mostra que duas dessas variáveis são as que mandam no jogo. Dominar como elas conversam entre si é o grande segredo. E essas duas variáveis são o volume e a intensidade. O legal aqui é ver como é simples de entender. O volume é a quantidade. Pense em quanto trabalho total foi feito. Séries vezes repetições vezes o peso. Já a intensidade é a qualidade desse trabalho. O quão pesado, o quão desafiador foi cada movimento. Um não vive sem o outro. São os dois lados da moeda do progresso. Certo. Agora que a gente já conhece os ingredientes, como é que a gente organiza eles ao longo do tempo? Existem diferentes estratégias ou mapas para guiar essa jornada. Vamos dar uma olhada nos dois mais conhecidos e eficazes. O primeiro mapa é o clássico dos clássicos, a periodização linear. É uma abordagem bem direta, pensada para o longo prazo. A ideia aqui é começar construindo uma base forte, com muito trabalho, e aos pouquinhos ir mudando o foco para levantar cargas cada vez mais pesadas. E aqui fica super claro como isso funciona na prática. Nas primeiras semanas, o foco é em fazer mais repetições, mais séries, para acostumar o corpo. Depois, a gente dá uma baixada no volume e começa a subir a carga. E lá no final, na fase de pico, o volume está lá embaixo, mas a intensidade está no máximo. É foco em força pura. Agora vamos para o segundo mapa, a periodização ondulatória. Se o modelo linear é mais uma progressão longa e reta, esse aqui é bem mais dinâmico. A ideia é variar o foco do treino, volume ou intensidade, em períodos bem mais curtos, às vezes dentro da mesma semana. Olha só esse exemplo. Na segunda, o estímulo é de volume. Chega na quarta, a gente vira a chave completamente. O foco é intensidade com menos repetições e mais carga. Aí, na sexta, a gente volta a focar no volume. Essa variação constante não deixa o corpo se acostumar, o que pode ser uma arma poderosa para furar qualquer platô. Ok, a gente falou bastante de intensidade, né? Mas como é que a gente mede isso de um jeito prático, no dia a dia, sem precisar de um laboratório? Agora a gente vai para a parte talvez mais útil de toda essa conversa. Uma ferramenta que qualquer um pode usar hoje mesmo. Porque, vamos combinar, o jeito tradicional de medir intensidade é com a porcentagem da repetição máxima. Mas, sendo bem sincero, quem é que testa o peso máximo para cada exercício que faz? É totalmente impraticável. Tinha que ter um jeito mais intuitivo de medir o esforço, né? E tem. Chama-se repetições em reserva, ou RIR. É uma ferramenta genial de tão simples. No final de cada série, é só se perguntar: com boa forma, quantas repetições a mais eu ainda aguentaria fazer? Se a resposta for 2, seu RIR foi 2. Se for 0, você chegou na falha. Simples assim. Tá, e qual é o alvo então? Onde a gente tem que mirar? Bom, a pesquisa científica é bem clara aqui. Para ganhar músculo, o ponto ideal é chegar perto da falha, mas não necessariamente ir até a falha em toda a santa série. Mirar em deixar uma ou duas repetições na reserva, na maioria das séries, parece ser o que dá o melhor estímulo para o crescimento. E essa tabela aqui é sensacional porque ela conecta tudo. Ela mostra direitinho como essa sensação subjetiva, o RI, se traduz em um número de intensidade bem objetivo. Por exemplo, fazer 8 repetições até a falha total, RRI 0, é o mesmo que usar uns 85% do peso máximo.
Mas se a gente parar com 2 repetições no tanque, ainda estamos treinando com quase 80%, uma intensidade super eficaz. Isso dá uma precisão incrível para o treino sem complicação. Com todo esse conhecimento em mãos, o poder de quebrar os platôs e de garantir um progresso contínuo está de verdade ao nosso alcance. O plano agora pode ser construído e executado por qualquer um. Então, vamos amarrar as pontas. Aquele platô não é um muro, é um sinal para começar a planejar. O coração desse planejamento é brincar com o volume e a intensidade. A gente pode usar mapas como o linear ou o ondulatório para guiar o caminho. E no dia a dia, a nossa bússola é o RIR para saber se o esforço está no ponto certo. No fim das contas, tudo se resume a essa frase. O corpo humano é uma máquina de adaptação incrível. Se a gente impõe sempre a mesma demanda, ele se acostuma e para de mudar. Por isso, a variação planejada, sistemática, é o que força o corpo a continuar progredindo. E isso nos deixa com a pergunta final para a gente pensar. Com todas essas ferramentas e estratégias, a questão muda de figura. Não se trata mais só de se esforçar. A diferença entre ficar estagnado e evoluir de verdade pode ser simplesmente a diferença entre só fazer exercício e realmente treinar com um plano.